Missão do Ministério da Agricultura vai ao Japão e também Coreia do Sul para negociar a abertura de mercados para as carnes brasileiras. Vamos então saber do Fernando Iglesias, analista do Agromais e das Safras e Mercado, a expectativa então desses possíveis acordos nessa visita do ministro da Agricultura, Marcos Montes, que vai ocorrer no mês de novembro. Boa tarde, Iglesias. Oi, boa tarde, Iglesias. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui no AgroTime, mais uma oportunidade. E pulverizar, buscar novos mercados para a carne bovina brasileira é de extrema importância. Nós temos que pensar no seguinte aspecto. Nós temos aí uma expectativa de aumento da produção de carne bovina dentro da China no próximo ano. China, que é o nosso principal importador de carne bovina, a China deve produzir aí 7,5 milhões de toneladas, um crescimento de quase 5% na comparação com 2022, e vai depender menos de importação para atender o seu mercado doméstico. Nesse aspecto, o Brasil precisa realmente buscar novos mercados, buscar alternativas para ficar menos dependente da China nos próximos anos. Então, avançar com Coreia do Sul, com o Japão, em relação a carne bovina e carne suína, é de grande importância para reduzir realmente essa dependência que o Brasil tem hoje com o mercado chinês. Para se ter ideia, as importações da China devem cair quase 9% no próximo ano. Então, é uma queda considerável e vai mudar um pouquinho a cara aí do desenho das exportações brasileiras em 2023. Agora, Fernando, esses dois países são importantes mercados, já são almejados aqui pelos brasileiros. Essa visita do ministro caracteriza, então, aí um apoio a mais para carimbar, de fato, essa parceria? Sim, quando se trata de negociações bilaterais, nós temos que pensar que há uma série de interesses envolvidos. Não são negociações relativamente simples, há uma série de contrapartidas que normalmente são exigidas. O Brasil pode ganhar vantagens em determinados mercados, pode perder em algumas outras questões, mas, de qualquer forma, as negociações estão aí e precisam acontecer. Esse tipo de visita é muito bem-vinda. Temos que lembrar lá que, em 2019, a missão encabeçada pela até então ministra Tereza Cristina foi responsável por abrir mais de 30 frigoríficos brasileiros na visita que fizeram à China naquele segundo semestre. Então, realmente, é muito importante, pode trazer um efeito bastante positivo aqui para o mercado brasileiro e é importante que esse tipo de medida aconteça. Então, realmente, esse tipo de iniciativa precisa acontecer, realmente visando essa redução da dependência em relação ao mercado chinês. Visita importante, como você bem lembrou aí, reduzir cada vez mais a dependência do Brasil pela China, uma vez que ela vai reduzir aí as importações, não é mesmo, o Fernando, de carne, aí, no caso até a brasileira. Agora, a febre aftosa na Indonésia, que faz fronteira com a Austrália, desculpa, país que exporta então para os japoneses, pode ajudar então nessa abertura aí do mercado com o Japão? Na verdade, isso traria benefícios ao Brasil se os casos de aftose estivessem efetivamente no mercado australiano. Por mais que haja uma certa proximidade entre Indonésia e Austrália, parece-me pouco provável que esses casos de aftosa cheguem a contaminar o rebanho bovino australiano. Nós temos que lembrar que alguns países do mundo eles se destacam nessa área de sanidade animal. O Brasil é um deles, logicamente, é uma potência dentro do setor carnes, mas a Austrália, a União Europeia e Estados Unidos são países que seguem à risca os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias e isso faz com que eles consigam ter algumas vantagens no mercado internacional que outros países não contam. Por exemplo, a Índia apresenta dificuldades em avançar sobre novos mercados muito em função de problemas sanitários. Então, o Brasil, Austrália, Estados Unidos, União Europeia, por seguir rigorosamente os protocolos sanitários, tradicionalmente conseguem obter vantagens nesse tipo de negociação. Então, eu acho pouquíssimo provável, realmente, que casos de aftosa cheguem ao mercado australiano e afetem o rebanho de bovinos desse país. Agora, Fernando, o Japão é um sistema muito sistemático, rígido, com os status sanitários, e é possível nesse negócio ser feito mesmo que o Brasil não tenha 100% do território com status livre de febre aftosa sem vacinação, apesar da gente já estar caminhando também para isso, né? Sim, esse é um ponto muito sensível dessas negociações com o Japão. O Japão bate muito nessa questão do status livre da aftosa sem vacinação. Nós sabemos que é um trabalho muito árduo para conseguir num país de dimensões como é o Brasil, com uma área de fronteira imensa. Então, vai exigir uma fiscalização muito rigorosa para que não haja nenhum tipo de problema
de contaminação com países vizinhos, etc. Mas, de qualquer forma, existe uma perspectiva de alguns estados que já caminham nessa direção já conseguirem esse tipo de habilitação, já conseguirem essa autorização em relação às exportações com destino ao Japão. Lembrando que a aftosa também vai ser benéfico às exportações de carne suína, também traz benefícios ao país em relação a embarques de carne suína, também pode motivar a exportação aí para Japão e para a Coreia do Sul também. Então, é uma medida muito interessante que o Brasil está buscando e, ao longo dessa década, pode oferecer uma boa perspectiva de novos mercados em função desse status de livre de aftosa sem vacinação. Então, por mais difícil que isso seja, é um status que o Brasil precisa alcançar, vai oferecer uma perspectiva bastante positiva em relação a novos mercados. Fernando, a exportação é para carne bovina brasileira. Você lembrou aí bem da carne suína. Então, existe essa possibilidade dessa visita aí expandir também para carnes de frango, carne suína brasileira? Bom, vamos separar, né? A carne de frango, o Japão já é um dos nossos principais importadores de carne de frango. O Japão já está ali, já tem uma relação comercial nessa proteína há muito tempo. Faz mais de uma década que o Japão aí figura entre os 3 principais importadores de carne de frango brasileira. Para a carne suína, efetivamente, o Brasil aí esbarra em algumas dificuldades para conseguir avançar nas vendas ao mercado japonês. O mercado sul-coreano está conseguindo avançar esse ano, está conseguindo evoluir nas vendas para a Coreia do Sul. E para a carne bovina também seria muito interessante abrir esse mercado. São mercados importantes em que o Brasil não tem grande penetração ainda, não consegue avançar de maneira consistente até esse momento. Então, esses 2 mercados, eles podem oferecer um diferencial a mais para as exportações brasileiras e manter um fluxo bem interessante de embarques. Bom, por qual poder de importação dos japoneses e coreanos, queria que você falasse isso para a gente também, por ano, né? O que eles conseguem comprar aqui da gente e se isso pode aumentar agora com a abertura desses dois mercados aqui para o Brasil? Bom, essa é uma questão, um tópico muito interessante. Não quer dizer que porque o país abriu o mercado, que necessariamente ele vai consumir mais carne bovina de um determinado país. Tá? Eu posso citar aqui o exemplo do Canadá, por exemplo. O Brasil teve uma abertura do mercado canadense, que foi muito interessante para o país, oferece uma perspectiva bastante saudável, mas, de qualquer forma, não fez um grande ritmo de compras até o momento, não comprou grandes volumes de carne bovina brasileira até esse momento. Tá? Agora, sim, em relação ao Japão para a carne bovina, eles têm um potencial de consumo bem interessante. Só para dar uma noção aqui, o Japão, de acordo com dados do USDA, ele importa anualmente em torno de 800 mil toneladas de carne bovina. A Coreia do Sul, em torno de 610 a 620. Então, são volumes interessantes de importação que, se o Brasil conseguir avançar nesses mercados, pode conseguir fatias interessantes para absorver aí uma nova oportunidade ao mercado brasileiro. Então, são volumes importantes, tá? E isso poderia fazer uma grande diferença nesse mercado da carne bovina. Ô, Fernando, vamos voltar um pouquinho para o assunto China, que afinal de contas é o nosso principal parceiro aí, comercial, quando a gente fala aí de carne, né, carne bovina brasileira, porque o mundo todo ele está acompanhando de perto, né, o possível terceiro mandato de Xi Jinping, na mesma frente a uma das maiores economias do planeta. Caso isso ocorra, ele se tornará o político mais poderoso aí do país desde Mao Tse-tung. Mas como esse possível cenário aí, então, Fernando, te pergunto, deve refletir na relação bilateral entre Brasil e China? Porque sobre esse assunto, a gente conversou, antes de você responder, nós conversamos com um professor visitante da Universidade de Relações Exteriores na China, o Marcos Vinícius de Freitas. Então, eu queria que você ouvisse, o nosso telespectador também, o que ele disse, para depois você comentar. A impressão que se tem é que o presidente Xi Jinping tem ali conquistado e solidificado a sua posição dentro do Partido Comunista Chinês e, por consequência, na administração pública do país. São 3 mandatos que são importantes de observar se ao final desta semana está tudo confirmado. Primeiro, se ele continua como secretário-geral do Partido Comunista, que é uma função importante, aliás, a mais importante de todas elas, chefe das forças militares e também presidente da China. Então, se ele acumular as 3 funções, está muito claro de que ele tem aí uma narrativa muito forte e uma mão
muito controladora, né, não controladora, mas que consegue aí ser reconhecido como uma liderança importantíssima e essencial para o partido. E o resultado é de que se espera de que, a partir desse momento, ele consolidando a sua base, e o seu poder por mais 5 anos, ele consiga continuar implementando as medidas de uma China mais ativa e o objetivo fundamental, que é essencialmente alcançar aí uma renda per capita em 2049 de 20 a 25 mil dólares. Obviamente que passa justamente pela autossuficiência na questão agrícola, justamente para evitar a dependência de terceiros países e daquele período inicial de instabilidade que nós observamos no relacionamento do Brasil com a China, que não foi positivo para nenhum dos lados. Mas nós temos aí outras coisas que nos conectam, como o BRICS, e um relacionamento que pode ser melhorado se nós levarmos em consideração essa ascensão, esse crescimento de renda per capita, porque significa que toda a população chinesa agora está incluída no mercado consumidor, 1,4 bilhão de pessoas, e pensa o seguinte também, né? O governo chinês acabou, faz uns 2 anos para cá, com aquela política, 5 anos, né? Ele acabou há 5 anos com a política de um filho só, e há 2 anos ele vem estimulando para que os chineses tenham aí 3 filhos. Isso significa uma quantidade enorme de produtos de alimentação infantil que você vai ter nos próximos anos e a garantia da continuidade do crescimento da população chinesa. Então, por isso que a gente precisa acender a vela, porque se você tiver uma população chinesa em ascensão, vai ser justamente contrário a toda aquela história que a gente sempre aprendeu que ter muita gente é ruim para um país. Então, as possibilidades são muito positivas e o resto aí ter a sabedoria de, como eu sempre afirmo, tratar a China não como cliente, mas como um parceiro de longo prazo. Tá certo, Fernando. A gente vê que a situação não é tão fácil assim, mas esse terceiro mandato, esse possível terceiro mandato, pode refletir de alguma forma na relação bilateral entre o Brasil e China e atrapalhar os negócios aí que nós temos com os chineses? Não, eu não acredito nisso. Apesar do Xi Jinping estar prestes a conseguir esse terceiro mandato, nós temos que pontuar o seguinte aspecto. A China também é dependente dos produtos do agronegócio brasileiro para atender sua gigante demanda. Então, querendo ou não, a China depende da produção brasileira de soja, de algodão, de carnes para atender sua demanda doméstica. Tá? Então, essa parceria comercial, ela tende a se manter ao longo dessa década, até mesmo se intensificar em alguns casos, em relação a produtos do agronegócio. Isso é muito importante para o Brasil, vai nos ajudar, vai ajudar o país a manter uma balança comercial superavitária, melhora nosso saldo de transações correntes. Então, são aspectos importantes que manter uma boa relação comercial com a China é de grande importância. Isso deve se manter com o Xi Jinping ou sem Xi Jinping, nós vamos continuar tendo um saldo comercial bem interessante com relação ao mercado chinês. Vamos continuar aí vendendo bons volumes de carne bovina, apesar dessa retração das importações, bons volumes de carne de frango, carne suína, algodão, produtos do complexo soja. Então, o Brasil vai continuar aí muito sólido nesse mercado. Tá certo, então. Fernando, muito obrigada pela sua análise aqui hoje com a gente. Nós conversamos, então, com o Fernando Iglesias e até a próxima semana, viu, Fernando? Tchau, Fernando. Até semana que vem. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer participar e até semana que vem. Até a próxima semana.